Mais Forte Podcast começando, é com muita alegria que eu dou as boas-vindas a todos vocês. Mais alegria ainda de saber que vocês estão aqui, não para me ver, para ver o nosso convidado, mas para saber o que Deus tem feito em nossas vidas, para se fortalecer na fé, para ser edificada na sua fé, para receber uma palavra de vida, de caminho, do caminho certo, da palavra que vai te sustentar nessa terra. Eu tenho certeza que até o final do programa você vai sair com muito mais energia do que agora, com muito mais alegria, com aquela vontade realmente de buscar ao Senhor, de trazer o fogo do Espírito Santo na sua vida. Eu fico tão feliz de ter a oportunidade de levar testemunhos tão edificantes dos nossos convidados até vocês. Eu quero também que vocês encontrem essa alegria em servir ao Senhor, essa alegria em buscar ao Senhor. É aí que está a nossa força, é aí que está o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra, conhecer a Deus e testemunhar a Deus e levar as pessoas até Ele através de Cristo, o nosso Salvador. Que nesse dia você seja muito, muito edificado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora, se inscreva, deixe seus comentários, escreve aí abaixo quem você gostaria de ver aqui. E você vai se surpreender que logo, logo aqueles que vocês tanto pedem estão por aqui. Como é o caso de hoje, o nosso convidado é um grande pastor, conferencista, escritor, terapeuta familiar, muita gente buscando a tua sabedoria com relação à família, ao casamento. E nós vamos saber mais ainda da sua história hoje. É com muita alegria que eu apresento a vocês o pastor Josué Gonçalves. Muito bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite e estar aqui é uma alegria muito grande, ainda mais sabendo que o seu podcast tem alcançado tantas pessoas com a mensagem de transformação. Obrigado Amém. Pelo convite. Amém, muito obrigada, eu que agradeço. O senhor também, através das redes sociais, do canal, dos livros, das conferências, tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Nós já fizemos uma live juntos. Foi muito eu tenho bom. A sensação que eu já estava frente a frente, mas era só virtual, gente. Né, pastor? É verdade. É. E eu tenho acompanhado de fato, assim, a relevância do teu ministério, da sua família, dos frutos que o Senhor tem demonstrado. Eu fico muito feliz e eu quero saber mais, pastor, porque a gente vê depois que a figueira está lá, cheia de figos, os frutos estão todos lá, mas eu fico muito curiosa em saber como tudo começou. Porque muitos, né, principalmente aqueles que estão se iniciando na fé, eu sou uma nova convertida, tenho só 3 anos, diante da caminhada de tantos outros líderes. A gente se vê já assim, a gente quer honrar a Deus, a gente quer frutificar, mas existe um caminho, existe um trajeto, existe a fundação, as primeiras sementes. Como foi na tua vida, pastor? Eu sou de uma família evangélica. Meus pais, quando eu nasci, eles já estavam em Cristo Jesus e meu pai logo se tornou pastor na Igreja Assembleia de Deus. E eu sempre tive meu pai como uma inspiração, né? Porém, meu pai morreu com 51 anos de idade e eu tinha 17, 18 anos. E eu me lembro claramente que eu estava indo orar com o irmão e ele disse algo assim para mim: seu pai vai morrer. Eu disse, como assim? Não, seu pai vai morrer. Ele estava doente já? Não, meu pai era assim, tinha 51 anos de idade, no vigor da sua vida, mas foi um profeta. Ele falou, seu pai vai morrer, mas você vai usar todas as ferramentas do ministério que ele usa hoje. Eu guardei aquilo, não passou muito tempo, meu pai sofreu um acidente e ele morreu, né? E eu fiquei com aquilo, que a melhor forma de honrar a memória do meu pai seria dando sequência ao ministério que ele tinha. Né? E aí foi quando eu, então, comecei a me envolver com a obra do Evangelho e tal. E eu me lembro que eu me casei e até o ano de 1989, no final, eu trabalhava com evangelismo estratégico, com evangelismo nas cidades e missão transcultural, gostava muito. Mas no final de 89, o Espírito Santo colocou no meu coração
um desejo muito forte de eu trabalhar com famílias. Aí eu comecei a preparar uma apostila, e aí aquilo queimava no meu coração, porque tinha pouca gente falando de uma necessidade tão grande que era casamento, família. Aí foi quando, em 90, eu ofereci para um pastor da cidade de São Bernardo do Campo para fazer lá o primeiro seminário para a família. O senhor já tinha sido nomeado pastor? Não, ainda não. Eu era, na verdade, eu ensinava a palavra, mas, se eu não me engano, acho que eu era presbítero. Né? Aí eu ministrei, janeiro de 1990, o primeiro seminário para a família. Só que eu estava olhando a minha agenda, a certeza era tão grande do meu chamado para implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, que lá na minha agenda, em 1990, eu já tinha um planejamento de quantos seminários eu faria aquele ano. Gente, Interessante. olha... E aí foi quando eu, então, comecei, e de lá para cá nunca mais parei, já são 33 anos que eu trabalho com famílias e casais. Pastor, lá, quando o seu pai faleceu lá atrás, que você já tinha esse direcionamento, mesmo assim, foi difícil lidar com o luto, lidar com a falta, ou foi um momento que você mais se fortaleceu? É interessante que quando você conhece a palavra, quando você conhece o Evangelho, quando você sabe quem é o seu Pai eterno e conhece a sua soberania, você encontra descanso na soberania dele. Foi tão lindo, porque minha mãe, quando soube da morte do meu pai, ela foi para o quarto, dobrou o joelho e disse: Senhor, eu não vou questionar, não vou murmurar e nem vou reclamar. Eu quero apenas agradecer pelo tempo que o Senhor me deu, teu filho. Uau. E agora eu quero que o Senhor me dê força para essa despedida tão difícil. Então, isso daí, você imagina, minha mãe fazendo isso, e aí eu me lembro que no velório do meu pai, eu fui o último a falar com 17 anos. Né? Mas eu disse, olha, meu pai, ele partiu para a eternidade e não me deixou muitas coisas materiais, mas ele deixou um legado. Ele deixou um exemplo de vida, de integridade, de compromisso com o Evangelho e com o ministério, que para nós é o maior legado, entendeu? Então foi fácil a gente lidar com essa partida, compreendendo a soberania de Deus. Agora, é claro, a saudade foi muito complicado, porque meu pai era muito amigo nosso, meu pai era uma referência, era muito presente. Certo? Mas, aos poucos, a gente foi entendendo que o luto tem que ter um tempo determinado, porque para ele o tempo chegou da partida, mas para nós não. A gente tem uma missão a cumprir aqui. Isso. E o que ficou de bom foi o exemplo que ele nos deixou. Exato, exato. Pastor, você percebe que logo depois disso, você falou da sua esposa, foi logo em seguida que vocês se conheceram? Quero saber como que foi esse encontro. A minha história é muito interessante, sabe por quê? Porque, na verdade, eu gostava era da irmã dela, da minha esposa. Na nossa adolescência, perto da juventude, assim, eu gostava da irmã da minha esposa, que meu pai era pastor da igreja onde o pai delas era diácono, entendeu? Então a gente cresceu assim meio que junto, né? Então eu gostava muito dela. Só que como eu mudei para Bragança e nós nos distanciamos, aí a irmã dela conheceu, que é o meu cunhado João hoje, namoraram, noivaram e casaram. Aí eu me lembro que aí eu voltei para visitá-los. Quando eu fui visitá-los, como eles eram muito amigos, né? Aí a família assim falou, não, ele tem que ficar na família. Aí falou para minha esposa, por que você não namora com ele? Depois que eu fiquei sabendo, né? Por que você namora com ele? Daí ela começou a prestar muita atenção na minha conversa, me levou para ver a casa dela, lá no outro lugar e tal, né? E a gente começou a conversar. Meu pai, nessa época, já tinha falecido. Aí a gente começou a conversar. Eu me lembro que aí eu falei, você quer ir na igreja comigo? E ela não era evangélica, né? Ela não fazia parte da igreja. Eu me lembro que ela foi comigo, uma mini saia, era uma micro saia. Eu falei, Jesus, gente, eu chegava com essa menina na igreja. Vai pegar mal, né? Mas foi interessante que nós não estávamos namorando ainda. Ela foi na igreja comigo. E ela se entregou para Jesus depois que eu preguei.
Uau! Aí eu ministrei, aí ela voltou, na verdade, para Jesus, porque ela tinha parado de ir na igreja pequena e tal. Ela voltou para Jesus e tal. Eu me lembro como fosse hoje. Eu levei ela para tomar um caldo de mocotó depois. Que programão! Ó, que programa, né? Eu e ela, a gente brinca até hoje, porque ela estava muito frio, era junho, né? Ela gosta de caldo de mocotó aí? Gosta. Aquele dia ela tomava qualquer coisa. Era a intenção que estava valendo, Era a intenção, né? E tal, né? Mas foi muito legal. E aí nós começamos assim. E aí, olha como isso é interessante, fica uma lição para todos aqui. Apesar de, nesse momento, eu não estar envolvido com a igreja, que eu ainda estava sofrendo o luto do meu pai e tal, eu não estava muito envolvido com a igreja. Mas eu nunca me esqueço que eu estava no carro com ela, e aí eu ia pedir ela, tipo, em casamento, né? Uhum. Eu disse, olha, eu preciso antes falar uma coisa para você. Desde a mais tenra idade, minha mais tenra idade, que Deus fala comigo sobre um chamado pastoral, ministerial. Eu sei disso. Entendeu? Hoje eu nem estou envolvido com a igreja, mas eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um ministério, eu sei que eu vou ser pastor. Aí ela é neta de pastor e eu sou filho de pastor. Então nós sabemos como é que é a vida de uma esposa de pastor. Sim. Falei, eu posso pastorear uma igreja lá na periferia da periferia, e viver uma vida muito modesta, simples, dentro daquela realidade, como eu posso ser um pastor de uma grande igreja. Mas nós não sabemos, entendeu? Você aceitaria casar comigo para ser uma esposa de pastor? Porque aquilo que é avisado não é caro. Falei, porque eu não quero amanhã uma pessoa do meu lado reclamar, pô, maldita hora. Quando eu te conheci, você não era pastor. Maldita hora que eu casei com um cara que só fala em igreja, eu penso em igreja, envolvido com a igreja e tal. Falou, não. Meu avô era pastor. Eu sei como é que é a vida de um pastor. Eu aceito sim. Eu aceito. É por isso que hoje ela é uma bênção do meu lado. Nunca reclamou, pelo contrário. Se eu cheguei onde eu cheguei hoje, é por causa da mulher que eu tenho. Que ela te motivou. Exatamente, sempre, entendeu? É uma companheira. Eu sempre conto, porque no início era tudo muito difícil, né? Eu até brinco, né? Eu lembro que no início, quando ela estava grávida da minha filha, nós vivíamos uma vida financeiramente tão justinha que ela tinha um vestido de gestante. Né? E eu lembro que era tão difícil que nós tínhamos dinheiro para ir para a igreja a pé e voltava de ônibus, que não dá para pagar as duas passagens, né? Aí Deus foi nos abençoando, a gente foi crescendo, foi nos abençoando. Aí eu até brinco, né? Que quando eu recebi um convite pela primeira vez para pregar nos Estados Unidos, eu disse, Rose, aquela que só tinha um vestido e nunca se negou a andar do meu lado, vai descer de Boeing em Nova York e vai comprar um vestido na Quinta Avenida agora, entendeu? Eu sempre digo que no casamento, quando existe um valor chamado gratidão, nunca haverá traição. Porque a traição acontece quando a gratidão não é um valor que governa as nossas decisões. Por isso que a gratidão tem que ser a memória do coração. Sim. Pastor, o que foi mais difícil no começo? Foi a escassez financeira ou foi aprender a se conviver a dois também? Porque apesar, né, de serem os dois com o mesmo propósito, é diferente você aprender a conviver entre quatro paredes. Eu acho que é aquele tempo de conhecer, né, o outro, exatamente, de abrir mão, às vezes, das próprias vontades, é sacrificial, né? Como foi para vocês? Olha só, a escassez, sem dúvida alguma, é um desafio para qualquer casal, não é? Por exemplo, quantas vezes nós andávamos de trem, de metrô, não é? De ônibus, às vezes a pé, entendeu? E você tem uma esposa do seu lado, certo? Que é uma ajudadora, uma apoiadora, isso é uma benção. Agora, tem um outro lado também. O que a esposa via em mim? Ela viu, ele não tem agora, mas ele vai acabar tendo pelo esforço dele, pelo trabalho dele. O que as mulheres, na maioria das vezes, não aceitam é a passividade do homem. Então, homens passivos
não geram na esposa esperança e perspectiva. Elas olham e falam, ó, desse jeito nós nunca vamos conseguir nada. Mas quando a mulher, apesar de ser um momento difícil, vê um cara que levanta cedo, vai à luta, batalha, vai atrás, ela diz, olha, eu vou estar ao lado dele. A minha esposa, por exemplo, eu lembro, eu trabalhava numa empresa, mas ela ficava em casa fazendo lá um artesanato para eu vender. Entendeu? Então ela nunca se acomodou, ela nunca aceitou, ela sempre participou. Por isso que nós rompemos. Nós vencemos esses tempos difíceis, não é? E aí, eu sempre digo o seguinte, casamento é como uma viagem de barco, por exemplo. Entendeu? A saída é maravilhosa. Entendeu? A saída é maravilhosa, mas você não sabe quais são as tempestades que vão acontecer no caminho. Você não sabe quais são as intempéries que você vai enfrentar no caminho. E aí você precisa, primeiro, ter a compreensão do cônjuge. Segundo, ser proativo, ser alguém que realmente queira vencer na vida. Até para que o outro seja motivado a estar do seu lado. Entendeu? Então, quando existe esse desejo, não é, de vencer, e o outro percebe e se torna realmente seu parceiro de luta, aí você... Eu tenho 39 anos de casado, entendeu? Para você ter uma noção, no meu casamento, nos momentos mais difíceis, nunca houve a palavra divórcio. Eu nunca dormi fora da minha cama dizendo, briguei com a minha mulher. Nós dormimos brigado, mas junto, entendeu? A gente nunca aceitou isso, porque para nós são coisas que faz parte de uma vida saudável, não é? Eu digo, adulto conversa. Adulto não fica 3 dias sem conversar, porque isso é coisa de criança, gente. Outro dia o marido falou assim, uma esposa falou assim, Pastor Josué, meu marido, quando tem uma briga assim, mais assim comigo, ele arruma a mala e vai para casa da mãe. Eu falei, então, você casou com um bebê de 70 quilos, 80 quilos, um bebezão de 90 quilos. Adulto conversa. Adulto dialoga, adulto resolve, pedindo perdão, liberando perdão e ajustando as coisas. Então, os momentos difíceis, que eu passei por doença, minha esposa teve câncer no seio, fez uma cirurgia, certo? O meu filho teve problema de saúde, o Douglas também teve problema de saúde. Eu passei por várias situações. Minha casa foi assaltada 2 vezes em 3 dias. Meu Deus! Aqui, eu morava em Santo André, entendeu? E isso aconteceu dentro da minha casa. Quer dizer, nós passamos por várias situações complexas e difíceis. Mas por que nós superamos? Primeiro de tudo, porque Jesus estava presente no nosso barco. Isso aí é um ponto fundamental. Segundo, que a palavra de Deus sempre foi a nossa bússola. E terceiro, nós sempre acreditamos no potencial um do outro. A minha esposa sempre acreditou no meu potencial e eu sempre acreditei no potencial dela. Então, quando o casal vive assim, ainda que você passe por situações difíceis, vocês superam. E eu fiz 39 anos de casado ontem. Ontem. Sábado. Entendeu? Foi sábado. E aí realmente você vai construindo um legado. E aí, meus filhos hoje, por exemplo, se inspiram em nós. São 3 filhos, São 3 filhos, casados, né? E hoje eles falam assim, eles me copiam e copiam a mãe. As noras copiam a minha esposa, entendeu? E olha que coisa linda, não é? Hoje eu vejo os meus netos que já estão assim tão bem encaminhados que eu entrei no meu quarto sábado assim, cheio de um sentimento de gratidão. Falei, Senhor, obrigado, né? Porque não é só o material, é a família que não tem preço, é o casamento que não tem preço, são os filhos, são os netos, entendeu? Hoje vendo, né, a sua família que cresceu, vendo filhos, vendo netos e olhando para todas essas gerações, né, acompanhando cada uma delas, onde o senhor percebe que é mais difícil de levar a palavra, ou de moldar? No início é quando já está mais na adolescência que vai ficando mais rebelde? Esse livro aqui, algumas pessoas perguntam, Josué, por que você escreveu esse livro agora? O que eu aprendi com o Pai 3 Filhos do Berço ao Altar. Eu escrevi por algumas razões. Meu ministério tem praticamente 40 anos quase, né? Então,
Eu escrevi porque algumas coisas você só pode ensinar depois que você tiver a validação de Deus e das pessoas a partir de um resultado efetivo. Com certeza. Eu vejo muita gente falando de família e tem dificuldade na família. Tem muita gente falando de finanças, mas nunca foi uma pessoa bem-sucedida financeiramente, né? Aí eu vejo pessoas querendo ensinar sobre Instagram. O Instagram tem 500 seguidores. Quer dizer, antes de tudo, a gente precisa ter um resultado efetivo. Então, meus filhos passaram, não é, por fases difíceis. Na infância, na pré-adolescência, na adolescência, passaram por fases, vou até falar um pouquinho sobre algumas fases muito difíceis. Agora, qual foi o grande segredo? Desde o berço, a gente ensinar a palavra. Eu dou uma ilustração, você vai entender fácil. Por exemplo, que time você torce? São Paulo. São Paulo. Suponhamos que aquela mãe São Paulina está grávida e o marido é São Paulino também. Você imagina, com 3 meses de gravidez, vocês dois começam a ministrar São Paulo no bebê que está sendo gerado, não é verdade? 6 meses, existe a educação intrauterina, porque a partir de 6 meses, não é, a criança no útero da mãe, ela ouve tudo, assimila tudo, sente tudo, percebe tudo. Então, é uma educação intrauterina. Aí, você imagina, 6 meses, os pais só falam em São Paulo, cantam o hino de São Paulo, ministra São Paulo, assiste o jogo de São Paulo, torce para o São Paulo. Bom, essa criança nasce. Quando nasce, o pai e a mãe decorou todo o quarto com tudo do São Paulo. Até o travesseiro, certo? Aí vai pro hospital, volta do hospital já com o chapeuzinho do São Paulo, bonezinho do São Paulo, camiseta do São Paulo, o short do São Paulo, a meinha de São Paulo. Entra em casa ao hino de São Paulo. Imagina. Aí a mãe faz a criança dormir embalando com a música de São Paulo. Ai, que terror, gente! Aí eu pergunto, coitada dessa criança. Essa criança cresce, já vai pro estádio com o pai. Aí vibra com o pai. Quando tiver na adolescência, vai torcer para quem? Vai ficar com São Paulo. É quase que uma lavagem cerebral, na verdade. Vai ser São Paulino, não vai ser palmeirense, não vai ser fluminense, não vai ser Flamengo, vai ser São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo foi plantado dentro dela desde o útero. E se os pais fizeram isso com a Bíblia? E se os pais fizeram isso com o Evangelho? Já pensou em uma mulher que tem um bebê que é desenvolvido na barriga da mãe, com a mãe cantando, lendo salmos e o pai ministrando, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa criança, a mãe decora o quarto com tudo que lembra o Evangelho, que lembra a palavra, que lembra Deus, entendeu? Aí chega da maternidade, entra em casa com um louvor de adoração, a criança dorme ouvindo o hino, essa criança, quando pequena, vai para a igreja, vai na salinha das crianças e se envolve com as coisas do Evangelho, teatrinho sobre a Bíblia, aí assiste os desenhos evangélicos. Pergunto, vai crescendo. Quando tiver adolescente, vai ser o quê? Ateu? Não. Não tem como. Os meus netos, olha só, o Davi tem 10 anos, a Luísa tem 12 anos. Todos os dias eles fazem devocional lendo a Bíblia. Não é assim, um dia sim, um dia não. Todos os dias. Aí, antes de dormir, repete: eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo a igreja, eu amo a minha família. Todo dia, todo dia. Gente, essa criança, quando nasce, a probabilidade de dar errado é muito pequena. Porque filhos não se perdem na rua, filhos se perdem em casa. A pergunta é: quantos estão fazendo a lição de casa direito? Então, as fases são difíceis, mas quando a gente constrói lá no início a base, fica bem mais fácil lidar com adolescentes. Sim. Meus filhos nunca responderam para mim, pô. Uau. Nunca. Eu não lembro o dia que o Douglas respondeu para mim, que a Letícia respondeu para mim, que o Douglas, não porque eles são santo em estado de glória, é que eu sempre equilibrei duas coisas: afetividade e autoridade. Carinho e limites. Você está entendendo? É afeto e disciplina. Eu sempre equilibrei essas duas coisas. Então eles passaram por fases difíceis, mas foi bem mais fácil para mim lidar com eles por causa dos valores e dos princípios que estavam enraizados neles. Sim.
Aí foi mais fácil. Os questionamentos que o senhor se lembra eram quais? Era a questão da convivência com o mundo, de colegas? Agora eu vou te contar algumas experiências assim que para aliviar o coração de muita gente. Porque as pessoas veem meu filho, o Douglas hoje, e toca milhões de pessoas com o movimento Jesus Corp. A Letícia hoje, casada, mãe, hoje ela é terapeuta ocupacional, líder do Ministério de Crianças da igreja, que o irmão é pastor. Aí o Pedro, casado com o ministro de louvor, ele é ministro de louvor, os dois adoram ao Senhor, tocam e tal, lindo. Certo? Meus netinhos, um dia eu saí na piscina para ver eles brincar, um estava batizando o outro lá. Ah, que bonitinho! Então, quem olha para minha família hoje fala, poxa, não tiveram nunca problema. Não, peraí. A Letícia, com 14 anos, se apaixona por um rapaz de 19 anos. E paixão mesmo, entendeu? Aí eu tive que saber lidar com essa situação, certo? Por quê? 14 anos. Tudo bem, aí durou 8 meses esse namorinho dela. Aí, lá na frente, ela se apaixona por um drogado. Cara assim até o pescoço, usuário de drogas, de cocaína e tal. Como é que nós lidamos com isso? Sabe? Então, vê que não é um mar de rosa só, entendeu? E como que foi lidar com isso? Quais foram Primeira coisa, não tem como. Aqui eu falo muito sobre como lidar com filhos adolescentes. Primeira coisa, para você acessar o coração de um adolescente, você tem que se conectar com ele. Falando do que ele fala, procurando, tendo interesse do que ele tem interesse, entendeu? Cobrando menos e amando mais. Ninguém quer ouvir um pai chato assim, uma mãe chata e tal. Ninguém quer, entendeu? Se eu não sentar com a minha filha e buscar ouvir o coração dela, eu não vou acessar o coração dela. Entendeu? E dependendo como eu me comportar, o Daniel Amen diz o seguinte, quando você se relaciona bem com o seu filho, qualquer disciplina vai funcionar. Quando você se relaciona mal, nenhuma disciplina funciona. Sim. Então, você tem que partir da qualidade do relacionamento. Então, eu chamei a minha filha e falei, filha, eu vou te ajudar. Você sabe que está errado. Não é o melhor caminho para você. Você tem uma adolescente praticamente. Esse rapaz não tem nada para te oferecer, infelizmente, né? A gente pode até ajudá-lo depois de forma diferente, mas agora não pode, né? Foi quando, então, eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai ficar do lado do pai agora. Você vai aonde eu for, você vai comigo, entendeu? E com a mãe. Daí ela ia e tal, e aí até mudei de casa, saí da casa onde eu estava, eu tinha uma outra casa num condomínio, eu fui para aquela casa para ficar mais distante desse ambiente e tal. E aí não foi fácil, foram 2 meses, olha, orando, jejuando, contando com uma rede de apoio. Às vezes, o adolescente ouve mais uma amiga, um amigo, o pai do outro do que você. Entendeu? Então aí eu contava com essa rede de apoio, ó, fala com a Letícia, conversa com a Letícia, e sem saber, as pessoas iam falando com ela, mostrando o quanto ela estava errada, o quanto ela queria fazer mal, até que 2 meses depois ela desconectou realmente. Entendeu? Desconectou, e aí graças a Deus casou com o meu genro, que é o Felipe, que é uma bênção e tal. E o Pedro foi um outro drama. Porque o Pedro é um filho do coração. Nós adotamos ele com 24 horas de nascido. Né? É uma bênção. E hoje ele tem 27 anos. Como foi, pastor? É porque é tão interessante, tantas pessoas às vezes que desejam... No caso de vocês já tinham filhos? Tinha 2 filhos, Então, como surgiu essa... Essa é outra experiência bem legal. Porque a minha mãe falou assim para minha esposa, tem uma jovem senhora que já deu um filho. E ela está grávida e vai deixar no hospital aquela criança. Falou para minha esposa. Minha esposa falou, como assim? Ela disse que vai deixar no hospital. E eu não sabia de nada. Em dezembro, né, naquele ano, eu estava com a Rose, né, e na cama, e eu perguntei para ela, Rose, o que você quer ganhar de presente esse Natal? Ela falou, aquela criança que está na barriga daquela mulher lá. Falei, sério? Ela ficou com isso na cabeça. Ela disse, aí ela começou a chorar. Falei, mas por que você quer adotar essa criança? Ela disse, Josué, desde que sua mãe falou para mim dessa mulher, quando eu entro numa loja eu só vejo roupa de criança. Olha. Eu vou no shopping, eu só vejo roupa de criança. Eu vou no Senão, eu só vejo coisa de criança. Ela começou a chorar, falou, Deus plantou
essa criança é minha, eu estou grávida dessa criança. Falei, sério? Aí conversamos bastante, ouvimos tal pessoas e tal. E aí eu falei, então tá legal. Procura a nossa amiga que é médica, vamos cuidar dela, da mãe então. Aí nós começamos a cuidar da mãe, aquela coisa de pré-natal e tal. E quando foi dia 30 de dezembro, o Pedrinho estava lá em casa. Ela entregou na porta do hospital. Entregou o Pedrinho. Naquela época era possível, o pessoal que trabalhava com o juiz eram meus amigos e tal. Aí fizemos todo o processo normal, mas foi bem mais fácil naquela época, Sim, porque hoje em me dia, ajudaram, o juiz nos ajudou e tal. Falamos com a mãe, foi para psicólogo, ofereceram toda a ajuda do mundo, mas ela não quis e tal. Sim. E aí realmente o Pedrinho então ficou Vocês em nunca casa. tiveram contato mais com a mãe? Não, nunca mais, nunca mais. Um dia eu perguntei para ele tinha 12 anos de idade, eu falei para ele, eu queria que ele soubesse que ele era adotivo, né? E aí eu contei para ele direitinho e tal, e aí eu falei para ele, o dia que você quiser, entendeu, buscar, procurar a sua mãe biológica, pode falar com o pai, mas ele nunca quis, então eu também respeito, né? E daí a gente agora volta lá para a história dele. Isso aí que aconteceu. Uau. O Pedro, ele tem um temperamento diferente dos outros dois, né? Ele é muito reflexivo, ele por ser melancólico, ele é dado à arte, ele é músico, né? Ele gosta de cantar e toca muito bem e tal. E também gosta de assuntos mais progressistas, assim, e tal, filosóficos e tal. E depois ele contou para mim que ele começou a ouvir muitos caras com a mentalidade progressista e tal, assim, umas ideias diferentes. E aquilo foi entrando dentro dele. Com 20 anos, ele se tornou um ateu. Aí, não acredito mais em Deus. Um dia eu falei, mas você não está lendo mais a Bíblia? Pô, se eu não acredito em Deus, como é que eu vou ler a Bíblia? Aí foi outra batalha, entendeu? Aí foi outro tempo que aí eu, o Douglas, que já era pastor, aí a minha filha, a minha mãe, uma rede de amigos também. Mas fica uma lição aqui, ó, olha que coisa linda. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim, Josué, cobra menos, fala menos e ama mais. Entendeu? Aí ele gosta muito de carro. Aí eu conversava com ele de carro, então ele me levava no aeroporto. Quando eu chegava no hotel, mandava uma mensagem para ele, ó, te amo e tal, né? E ele na dele, tava fumando, tomando uma cerveja e tal. Aí o irmão já estava iniciando a igreja e com células. Aí o irmão falava assim, vai lá tocar para nós, pô. E o irmão sabia que ele estava, entendeu, completamente fora. Aí ele gostava de tocar e gostava das pessoas. Ia lá, tocava e cantava, certo? E foi indo, foi indo. E eu sempre fui muito intencional como pai, né? E a minha esposa também. Aí minha esposa falava assim, ó, porque ele é fotógrafo, paga para o Pedro fotografar nossos eventos. Então eu tinha muitos eventos a nível Brasil, para pastores, casais, mulheres, homens, solteiros e tal. Aí eu pagava para ele, às vezes, sem precisar. Pagava para ele ir tirar foto. Para quê? Para ficar exposto à palavra. Para ele continuar ouvindo. Aí ele ia nos pastores, tirava foto, ganhava dele, beleza, ia nas mulheres, tirava foto. Aí ele foi ministrar no Encontro Nacional de Solteiros. Tinha uns 1000 solteiros lá. Quem estava pregando? O irmão. Aí ele está lá, fotografando, né? Fotografando. No final da mensagem do irmão, ele conta isso no testemunho dele. Quando o irmão falou uma palavra de Deus, aquilo entrou nele de um jeito que ele falou, ó, ou eu sentava, ou caía eu, a máquina fotográfica e tudo. Ele entendeu que era para ele. E naquela noite, ele tem um encontro com o Senhor. Uau. Na segunda-feira, ele me chama, eu e a mãe. Estou lá em casa assim, ô pai, posso falar com vocês? Pode. Quero dizer para vocês que, primeiro de tudo, eu sou um filho adotado. Eu nunca tive problema com isso. Eu me considero o filho mais realizado do planeta. Segundo, eu voltei para a casa do pai, para nunca mais sair. Aí ele contou o testemunho e tal, lindo. E até hoje. Hoje é maravilhoso, ele é apaixonado por Jesus e é um adorador, um ministro de louvor, casou com a ministra de louvor e tal. Então hoje realmente eu sou um pai muito realizado. E porque o senhor também nunca desistiu, né? Não. E isso é muito importante, como você usou de uma estratégia sábia para mantê-lo ali ao seu lado, para não descartá-lo, mesmo ele não querendo ouvir,
Nossa, muito bacana. Porque os pais precisam ser intencionais, não é? Vai no campo, mas não, às vezes você nem gosta de futebol, entendeu? Mas é a sua presença ao lado do seu filho. Sim. Eu falava assim para ele, ô Pedro, me leva no aeroporto. Porque ele gosta de dirigir, eu tinha um carro bom, leva no aeroporto. Que hora, pai? Eu falei, eu vou sair 7h30. 7 horas eu tô pronto, esperando. Para ele, era 1h30 dirigindo o meu carro. Para mim, era 1h30 com meu filho. Para ele, era 1h30 dirigindo na volta. Para mim, era 1h30 de discipulado. Sim. Então, os pais precisam aprender a ser mais intencionais com os seus filhos. Sim. Ontem eu fui assistir um jogo de futebol com meu filho depois de terminar um evento a 1h da tarde, onde eu ministrei umas 3 horas. Por que eu fui? Eu falei, o que significa eu para o meu filho e para o meu neto? É a memória que eu estou gerando e é o que vai ficar para sempre. Isso é ser intencional, entendeu? Não é viver de forma aleatória, sem um propósito. Os pais precisam ser assim. Qual a maior falha dos pais com relação aos filhos hoje em dia? O senhor ouvindo tantos testemunhos, pessoas que vão se aconselhar, é o quê? É deixar o tempo passar? Quando viram, eles estavam tão distantes? Eu falo sobre isso. Existem 2 moedas de maior valor hoje. Uma delas é a atenção. Nesse exato momento, bilhões estão sendo gastos nas redes sociais, nas plataformas digitais, tudo para ter sua atenção. Bilhões estão sendo gastos para ter sua atenção, para pescar sua atenção. Hoje a atenção é uma moeda de um valor muito alto. E tempo. O tempo é uma moeda de um valor que não dá para você calcular. Vocês que são pais, ouça o que eu vou dizer. Sabe como os filhos soletram amor? T-E-M-P-O. O tempo é a medida do amor. Diga-me quanto tempo você fica com o teu filho, eu vou dizer o quanto você o ama. Diga-me quanto tempo você fica com a sua esposa, seu marido, eu vou dizer o quanto você ama. Diga-me quanto tempo você fica com o celular e quanto tempo você fica com a sua criança. Eu vou dizer quem você ama mais. Hoje nós estamos coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Um pai entrou num quarto e pegou a filhinha pequena orando. Ele ficou curioso. Desse tamanho orando, ele foi ouvir, sem que ela percebesse. Ela estava orando assim: ó Deus, faz de mim um aparelho de celular. Para que os meus pais fiquem tanto tempo comigo como eles ficam com o celular. Que judiação. Ó Deus, faz de mim um aparelho celular, para que a minha mãe se preocupe tanto comigo como ela se preocupa com o celular quando quebra. Ó Deus, faz de mim um aparelho celular, para que os meus pais possam rir comigo como eles riem até se acabarem assistindo seus vídeos engraçados. Deus, por favor, faz de mim um aparelho celular. Então hoje, nada mais danoso e prejudicial do que se sentir órfão com o pai vivo em casa. Para mim, aqui está o maior erro dos pais: não investir tempo nos seus filhos. Sim, e acabam se enganando, falando daquela história do tempo de qualidade. Eu tenho pouco tempo, mas eu dou um tempo de qualidade, mas o restante do tempo que poderia dar mais, como você falou, fica no telefone. Quando fala assim, tempo de qualidade, né? Para justificar a escassez do tempo que ele tem. Deixa eu usar uma ilustração aqui. Você vai no melhor restaurante de São Paulo e você escolhe a melhor comida e cara. E o camarada traz algo assim, desse tamanho assim, para você comer. Você fala, isso aqui não vai dar nem pro início. Aí o cara responde, mas é com qualidade. Mas não é suficiente. Então não basta ser com qualidade, precisa ser suficiente para nutrir, para alimentar, para satisfazer, para abastecer. Sim. Entendeu? Sim. Por isso que eu tenho dito, às vezes os homens dizem assim, não, estou trabalhando para dar o melhor para minha família. Só que você está perdendo o melhor que é a sua família.
E muitas vezes, o menos é mais. É. Um pai trabalha para dar um celular de última geração. Isso aqui daqui a pouco cai, quebra, envelhece, vai para o lixo e ninguém lembrou disso. Agora, o tempo que você jogou bola com seu filho, assistiu um filme com seu filho, saiu com o seu filho. Eu sempre conto uma experiência do Marcos Mion. Ele escreveu aquele livro tão bonito sobre pai de meninas, né? Pai de menina. Ele conta uma experiência que um dia ele chegou em casa para a filhinha dele, pré-adolescente, falou: se arruma porque você vai sair com o pai hoje. Sozinha. O pai vai levar você para jantar. Aí disse que ela se arrumou, se penteou e tal. Aí ele disse: deixa que eu abra a porta do carro, por favor. Aí ele abriu a porta do carro, ela entrou. Aí levou ela para um restaurante lindo, onde tinha reservado e tal. Aí não deixou o motorista abrir a porta do carro. Ele desceu, abriu a porta do carro para ela, desceu e tal. Pegou no braço do pai, foram, ele puxou a cadeira, ela sentou. Passaram um tempão lá, ouvindo o coração do outro e tal, conversaram. Aí ele deixou ela escolher o que ela queria comer, e aí serviu ela e tal. Aquela coisa legal, né? No final, a mesma coisa. Voltou, ele abriu a porta do carro, ela entrou em casa, ele abriu a porta do carro, ela entrou e tal. Aí ela perguntou assim pro pai, no outro dia: ô pai, por que o senhor fez isso? Eu me senti assim, a última bolacha do pacote. Eu me senti muito especial, pai. Ele disse assim: filha, eu apenas te mostrei o tipo de homem que você tem que escolher para casar. Não aceite casar com alguém que te trate menos do que eu trato a sua mãe e tratei você antes. Menos. Agora eu pergunto, qual foi a memória que esse pai gerou no coração dessa filha? Você imagina? Isso ela vai contar para os netos. Isso ela vai contar para a geração dela. Um dia, meu pai... É isso que fica. É isso que importa. Um homem rico perguntou para o filho assim: sábado o pai vai estar disponível, o que você quer ganhar do pai? O pai vai comprar para você. Você pode pedir o que você quiser, porque ele tinha muito dinheiro. Pode pedir o que você quiser do pai que o pai vai dar para você. Sabe o que ele pediu? O senhor fica o dia inteiro comigo sábado. Ele não pediu telefone, jogo, carro, pediu nada. O senhor fica o dia inteiro comigo sábado. Então, eu penso que está faltando esta consciência para os pais. Da presença. Já que eu estou assim, tem tempo para eu contar? Claro. O Douglas foi convidado, meu filho Douglas, foi convidado para escrever um livro para uma das maiores editoras do Brasil. E aí a Luísa tinha 1 ano e meio e o Davi, tinha uns 2 anos e o Davi tinha alguns meses. E o Davi nasceu com um problema no intestino, ninguém descobriu o que era, chorava de noite. E ele ali, ajudando a esposa, porque ele é um pai muito presente. Ajudando a esposa, e tinha que escrever o livro. E ele não estava conseguindo escrever o livro, porque as crianças exigiam muito. Sim. Um dia no carro, ele falando com Deus: Deus, o sonho de qualquer pastor e escritor é receber um convite desse. E eu não estou conseguindo escrever o livro, Deus. Me ajuda, Deus. Eu preciso arrumar um jeito. Me ajuda. Ele ouviu a voz de Deus. Douglas, os 2 principais livros que você tem que escrever agora, um se chama Luísa e o outro se chama Davi. Esquece o outro. Uau. Porque quando você escrever bem esses 2, você vai ter oportunidade de escrever outros livros que vão ser conhecidos na nação. Uau. Ele pegou aquele, deixou aqui e falou: eu vou dedicar todo o meu tempo para escrever esses 2 livros. Um se chama Luísa, outro se chama Davi. A Luísa tem 12 anos hoje. Ela terminou dezembro, acho que foi em janeiro, ela leu a Bíblia toda em 5 meses. E resumiu cada livro, fez um resuminho para a mãe ver, que ela tinha lido mesmo. Que linda! Eu fiz um podcast com ela. Olha que coisa linda. Aí no momento do podcast, eu falei: e aí, quando você chegar no céu, quem você quer encontrar e o que você quer perguntar? Quando eu chegar no céu, eu quero encontrar o apóstolo Paulo. Falei: você vai perguntar o que para ele? Eu vou perguntar assim: Paulo,
Qual era o espinho na carne? Então isso é maravilhoso. Olha, isso é que maravilhoso. interessante, que interessante. Que linda. Hoje o senhor sendo um conselheiro, né, para tantos casais, ali, onde o senhor percebe a maior falha e as maiores reclamações? Primeiro, é mais por parte da mulher, mais por parte do homem? A mulher tem buscado mais essa harmonia no casamento? Ou a mulher é mais crítica? Eu acho que a mulher, né, ela busca mais, né? A mulher, talvez porque ela é mais sensível, né? Naturalmente movida à emoção, né? E a mulher, ela sempre busca mais. Por exemplo, eu terminei agora uma imersão que eu faço para homens. Você precisa ir lá conhecer nosso espaço. Nós temos um espaço hoje chamado Espaço Amo Família, onde a gente recebe 60 casais ou 120 homens, quando é imersão só para homens. Não, até mais um pouquinho. Mas nós recebemos 120 homens, né, que ficam comigo de quinta a domingo numa imersão, só mesmo tratamento de choque mesmo. No final, os caras saem de lá assim, lapidados, né? A maioria com os quais você conversa diz assim: minha mulher que fez minha inscrição, né? Minha mulher que mandou eu vir aqui. Minha mulher que pra fez ver se dá jeito, aqui. né? Tipo assim, vai lá, faz é. esse tratamento pra gente ver Exatamente. Lá eu tenho, nesse mesmo espaço eu recebo 2, 3 vezes por mês, no SOS Casamento, os casais que chegam lá com o casamento no limite, ou estragado, ou quebrado, e morto e tal. A maioria, né, a minha esposa que fez minha inscrição, nossa inscrição. A maioria. É claro, tem muitos que os homens fazem a inscrição e buscam e tal. Mas a mulher, talvez por causa disso, né? Ela que ora mais, ela que busca mais e tal. Mas tem homens que buscam também, tem homens que procuram também. Agora, para mim, a maior dificuldade dos casais hoje, para mim, é o fato de não terem se preparado para o casamento. O que eu explico? Eu explico o seguinte, ó. A gente se prepara para tudo na vida, não se prepara? Para tudo. Você, ó, médico, estuda quanto tempo? Dentista, estuda quanto tempo? Engenheiro, estuda quanto tempo? Para ser um professor universitário, fazendo pós-graduação, quanto tempo? Agora, quanto tempo você estudou para casar? Quanto tempo você estudou para ser pai? Perguntei lá nessa imersão que eu falo de paternidade. Você leu quantos livros antes de ser pai? Nenhum. Você assistiu quantos cursos antes de ser pai? Nenhum. Você conversou com quantos pais bem-sucedidos? Nenhum. Falei, você quer dar certo? Como você vai dar certo? Você está me entendendo? Como pai. Eu ouvi muitos pais. Eu li livro. Eu ouvi, entendeu? Eu li a palavra de Deus. Provérbios, quase que eu decorei provérbios, entendeu? Então eu tinha o que oferecer e como conduzir, porque eu aprendi. Agora, se você não preparou espiritualmente, Josué, mas por que eu tenho que preparar espiritualmente para ter filho? Você vai ser o pastor da sua casa, o sacerdote da sua casa, o profeta da sua casa, o líder espiritual da sua casa. Então você tem que preparar espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque criança, se você não tiver equilíbrio emocional, ou você fica doido ou você endoida ela, a criança. Você está me entendendo? Então você tem que ter inteligência emocional, maestria emocional, equilíbrio emocional. Então você tem que ler livros sobre isso, ouvir sobre isso. E preparação financeira. Por quê? Porque um filho custa caro. Eu sei quanto custa um filho do berço ao altar. Se você não tiver a preparação mínima financeira, você vai ter problema na caminhada, certo? Então, para mim, esse é um ponto. Os casais estão com dificuldade porque eles não se preparam para o casamento. Segundo, não tem uma boa referência em casa. Eu sempre digo, o milagre de transformação lá em Caná da Galileia só aconteceu porque houve boa comunicação. Maria falou, Jesus ouviu, compreendeu e respondeu. Aí Maria falou com os serventes, eles ouviram, compreenderam e responderam. Aí os serventes falaram com o mestre-sala, que ouviu, compreendeu e respondeu. Eu costumo dizer o seguinte, sem comunicação não há transformação, há deformação. Então, quando o casal aprende a se comunicar, pronto, eles aprenderam uma chave para a solução de tudo. Sim. Porque tudo passa por aí. Sim. E a respeito do jugo desigual mesmo, daqueles que às vezes só uma das pessoas tem fé, o outro não tem. Eu vejo isso como causa de muito sofrimento, né, dentro de casa. Às vezes da mulher que é a única que ora, ou do marido
que é a mulher, às vezes, de uma outra religião e ainda não está convertida. Como o senhor vê essa diferença da fé mesmo dentro do lar, dessa união do casal? É muito difícil. Paulo, inclusive, falou sobre isso, né? É muito difícil. Por isso que, outro dia eu vi uma mulher falando assim, eu não aconselho um evangélico casar com um católico. Aí todo mundo... Mas eu também não aconselho um católico casar com o evangélico. Uhum. Eu não aconselho um evangélico casar com o espírita, mas também não aconselho o espírita casar com o evangélico. Não é uma questão de rejeição, nada disso, entendeu? Mas é uma questão de bom senso. Uhum. Cada um é guiado por valores diferentes. É. Não tem como. Então, quando eu falo para uma moça, olha, não é o melhor. Por quê? Lá na frente vocês vão ter muito problema. Uhum. Entendeu? Ele vai para cá e você vai para cá em termos de valores e de princípios. Uhum. E como é que vocês vão estar? A Bíblia diz que poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Uhum. Então é uma questão de bom senso. Eu tenho sido procurado por muitas mulheres que os maridos não são da igreja, de Cristo, não são evangélicos. Como elas sofrem. Como eu tenho sido procurado por homens também. Uhum. Até eu falei para o pastor Felipe que veio comigo, eu fiquei imaginando a alegria da esposa de um marido que estava lá com a gente. Ele veio lá de São Luís, não, de Imperatriz, né? Veio lá de Imperatriz e fazer com o filhinho de 13 anos, fazer a imersão, né? A batalha de todo homem. Uhum. E no final, ele e o filho se entregaram para Jesus. Olha. A mulher dele é crente. Eu fiquei imaginando esse cara chegando em casa e falando para a esposa, eu me entreguei para Jesus hoje. Uau. A alegria dessa mulher. Sim. Só que até chegar ali, eu imagino que essa mulher não sofreu. Uhum. Até que ponto, pastor, você acha que uma mulher como essa, ela deve ainda se esforçar e aguardar pela mudança, né, do esposo? Existem fatores, no teu ponto de vista, que são impossíveis de serem transformados ou não? Tipo, no caso de uma mulher que sofre uma agressão, uma ou várias, onde não existe o arrependimento, onde existe um abuso constante, até quando existe um limite no seu ponto de vista em que o senhor aconselha, tipo, permaneça lutando, permaneça ou não, isso é caso de polícia. Né? Eu sempre penso assim, né? Eu sempre digo, né? Eu já disse isso para muitas mulheres. Se você fosse minha filha, você não estava mais aí, certo? Por quê? Porque se eu, como um pai biológico, não quero ver minha filha vivendo debaixo do jugo de um abuso sistemático, eu imagino Deus, pô. Entendeu? Não vamos espiritualizar o que não dá para ser espiritualizado, certo? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio e aqueles que cobrem de violência suas vestes. Uhum. Então, por exemplo, infidelidade sexual. Eu acredito na restauração, no perdão, no arrependimento. Uhum. Mas quando o cara é um adúltero sistemático, que não quer ajuda e não busca a transformação, quando ela é uma adúltera sistemática e não quer ajuda e transformação, qual é o sentido manter isso? Não faz sentido manter isso. Agora, toda agressão física, na minha forma de ver, deve ser denunciado. Toda agressão física deve ser denunciado. E às vezes, tem mulher que fala assim, olha, eu estou separada há 3, 5 anos, me separei porque o meu marido, além de ter me traído, ele me agrediu fisicamente, só que agora ele está querendo voltar e tal. Eu falo sempre, não volte se esse homem não está produzindo frutos de arrependimento e evidências claras de uma transformação em Cristo. Isso. Não volte. Não é só na palavra, Não. eu estou arrependido, sou outra pessoa. Senão você vai viver esse inferno tudo outra vez. Então, só volte. Até eu falo, vai no SOS primeiro.
com ele, vai lá. Porque no SOS é legal, porque lá a gente desnuda os dois. Lá não tem... No SOS, nós temos 2 eventos, que é o SOS e o Celebrando o Casamento. O Celebrando é para quem já passou no SOS. Mas no SOS não tem brincadeira, não tem lazer, não tem piscina, não tem nada. Como é? São vários módulos? Como funciona? Começa na quinta-feira e vai até domingo. E como funciona lá dentro a dinâmica? Olha, lá, primeiro de tudo, quando a pessoa chega, ela é convidada a guardar celular, a se desarmar e estar aberta para tudo o que vai vir, que é um processo cirúrgico, entendeu? Lá a gente, é um convite a uma exposição mesmo, a um desnudamento para que sejam tratados, entendeu? Uma das partes mais fortes lá é quando a gente fala sobre o desafio de se expor. Tem uma sala terapêutica onde os dois são desafiados a vomitar tudo aquilo que está escondido, que está oculto, entendeu? Porque a gente crê que a libertação passa por aí. Quando você traz para a luz aquilo que está na escuridão, entendeu? E se você vê, assim, é extraordinário. É extraordinário. Do início ao fim, é extraordinário. A gente, por exemplo, pessoas que vão na quinta-feira lá, ver o clima do jantar na quinta-feira. Você imagina, gente machucada às vezes porque brigaram no caminho até, gente separada, marido que veio num carro e a mulher que veio no outro e tal. Quando você volta lá no domingo... Tá todo mundo mais alegre, Não, feliz. mais alegre não. Você vê literalmente a glória da ressurreição. Gente. É um negócio assim, inexplicável. O pastor Felipe trabalha, pode contar. É inexplicável, inexplicável. O marido ressuscita mesmo. Vou te contar uma experiência. Teve um cara que chegou lá, um senhor, ele tem mais de 40 anos, acho que 40 anos de casado. Ele chegou lá, né, e falou assim, poxa, eu tô vendo... Ele contou pra mim, pô, eu tava lá primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, minha esposa que me fez eu ir lá, e eu falei, pô, mas eu não sou pornógrafo, pô, eu não sou adúltero, eu não sou imoral, por que eu tô aqui? Só que foi ouvindo as ministrações, foi ouvindo. Teve uma ministração que ele ouviu a voz do Espírito. Olha só que coisa extraordinária. O Espírito Santo falou assim para ele, você não é adúltero, você não é imoral, você não é um pornógrafo, mas a sua estupidez, a sua ignorância, a sua grosseria, a sua agressividade, para mim, é tão grave quanto um adultério. Ele disse que isso aí foi assim, tão assim, impactante, que ele decidiu. Aqui nasce um homem doce, aqui nasce um homem amável, aqui nasce um homem sensível, aqui nasce um pai que meus filhos nunca tiveram. Ele disse, Josué, aquilo me transformou. Nossa. Me transformou. Ele foi embora, voltou, trouxe o filho para fazer a imersão com ele da Batalha de Todo Homem, aí que mandou o filho casado para fazer o SOS, mudou o cara assim, foi transformado. A maior batalha do homem hoje em dia como esposo, na sua opinião, é vencer esse tipo de vício? Hoje em dia é da pornografia, é da questão da infidelidade, é aonde mais que o homem está sendo atacado para se distanciar do seu papel como sacerdote de esposo. Infelizmente, a pornografia hoje talvez seja o maior desafio para os homens e também para as mulheres. Eu vou ter a batalha de todas as mulheres agora, são 120 mulheres que vão lá. Eu estou levando uma especialista para falar com as mulheres sobre pornografia. Ela teve esse problema, foi liberta e hoje ela é uma profeta da palavra nessa área, muito inteligente, entendeu? Por quê? Já não é uma luta só do homem mais. Já é uma luta das mulheres também agora, entendeu? Então, que é uma ideia de que se você não está tendo uma relação física com alguém, que você não está traindo. Não está traindo. Né? Jesus assim disse como assim, a masturbação também, aquela sensação que, mas eu tô só eu comigo, eu não estou encostando em outra pessoa, né? Mas Jesus disse assim, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Para Jesus,
E é mais longe essa questão de pecado e de cobiça. Entendeu? O que é cobiçar? É desejar aquilo que Deus não te deu. Então hoje o grande problema dos homens é vencer a pornografia e consequente a masturbação, que enfraquece o casamento. Olha como o diabo é sujo. Ele te oferece um prazer barato, não é? Porque hoje você pode acessar sem pagar nada, só tem uma internet. Sim. Aí te leva à masturbação e tira você da sua esposa. Entendeu? E aí mata o seu casamento. Sim. E algumas pessoas dizem, mas não tem nada a ver. Inclusive eu ouvi um pai dizendo assim que uma das portas do inferno chama nada a ver. Nada a ver. Vai relativizando tudo, né? Vai relativizando. Então hoje lá na Batalha de Todo Homem a gente trabalha muito isso. A gente trabalha... Tem um cara que você tem que trazer ele aqui. Para mim, hoje, ele é talvez a maior autoridade para falar de sexo com a abordagem da homossexualidade, com pé no chão, clareza, sem emoção, bíblica, muito inteligente. Ele deu uma palavra lá para os homens sobre Quem isso. é? Ele é o David Heiker. Ele deu uma palavra sobre isso para os homens. Os caras chegaram a falar para mim assim... Nunca tinha ouvido essa perspectiva. Eu falo, nunca tinha ouvido. O que ele falou? Como ele falou? Porque é o seguinte, qual é uma das abordagens que eu achei muito inteligente, que eu até ajudo os homens agora? Por exemplo, qual que é a grande preocupação dos pais e da igreja quando você tem um problema como esse? A grande preocupação sexual. Não, você é mulher, então, você é homem e tal. A nossa grande preocupação é ficar batendo nessa questão do sexo. Só que quando você vai na comunidade LGBT, o que menos eles falam é sobre o sexo. Quando chega lá um adolescente, um jovem, eles falam, primeiro de tudo, identidade. Você é o que você sente. Olha só. Segundo, eles falam de comunidade, senso de pertencimento. Nós te amamos do jeito que você é. E aqui você é incluído e não é excluído. Terceiro, eles falam de causa, de propósito. Nós temos um propósito. E dentro do nosso propósito, as causas pelas quais nós lutamos são causas nobres e que envolvem o mundo, o planeta. Falou de sexo? Não. Esse jovem vai dizer, eu sou mais amado aonde? Aí. Aqui. Então, a nossa abordagem precisa ser diferente. Eu quero falar com você sobre identidade. Você não é o que você sente. Você é a imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Explicar para ele quem ele é em Deus. Segundo, nós não excluímos, nós incluímos. Só que amar não significa concordar e apoiar aquilo que biblicamente não é correto. E aí falar de propósito para qual é o nosso propósito. E aí mostrar para eles que a questão não é ser hétero ou homo. A questão é pecado. Então para Deus não existe diferença. O hétero é pior do que o homo. Não. É pecado. Assim como você luta com o seu pecado, eu luto com o meu pecado. Então, a nossa luta é contra o pecado. Não importa ele. Então, a abordagem dele torna leve para o pai e torna leve para quem está enfrentando isso também. Sim. É uma outra consciência. Então, se eu entendo quem eu sou, e entendo o que é amor e qual é o meu propósito, peraí, então faz sentido agora. Então agora eu vou lutar com essa consciência. Não foi excluído, não foi ridicularizado, rechaçado, não foi preterido, entendeu? Então essa é a... Só que ele faz uma construção filosófica e bíblica muito legal desde Gênesis. Entendeu? Uau. É muito legal mesmo. Então quando ele termina, os pais falam, pô, agora eu entendi, meu filho. Vou voltar para casa e vou fazer diferente, então. Então, por exemplo, uma coisa que ele mostra, quando um pai fica sabendo, o filho chega e se declara, ele falou, primeiro quem precisa ser tratado é o pai. Para poder ajudar o filho. Sim, para saber como chegar, da forma que vai chegar. Exatamente. Com quais palavras, né? Ele fala de um luto. Porque isso é como se o pai estivesse enfrentando um luto com o filho. E ele fala uma coisa muito legal, que até eu falei para o pastor Felipe, que eu já tinha ouvido, mas não como ele disse. Ele falou assim, todo pai tem um filho real e tem um filho ideal na cabeça. Então ele tem um filho real, tem um filho, mas na cabeça tem um ideal.
Ele falou, você só vai tratar bem o filho real quando você sepultar o ideal, porque o ideal não existe. E aí ele fala do sepultamento do filho ideal e do luto. Para você assumir o real agora. Esse é o real. E é desse que eu sou pai. Esse aqui não existe. Nossa, pastor, o senhor tem um grande exemplo, né, dentro de casa, dos teus filhos, da tua família, mas a gente também tem visto, dentro da própria igreja, pessoas que são conhecidas, ou pastores, ou cantores, que têm um ministério sólido e às vezes está enfrentando dentro da família um filho, uma filha que está completamente desviado, ou às vezes envergonhando o evangelho, lutando completamente contra as palavras da Bíblia. No seu ponto de vista, aonde existiu uma negligência, talvez por parte de pais, ou é impossível a gente julgar aonde foi que isso foi um erro na educação, um erro no exemplo dentro do lar, ou é uma maneira do diabo estar lá também querendo destruir o seu lar e... Bom, o que eu explico sempre, né, para os pais, eu não quero ser irresponsável em relação a isso também. O que eu explico sempre? Quando a gente faz a lição de casa da melhor maneira possível, a probabilidade dos filhos darem errado é menor. Concorda? Se a gente fizer a lição de casa direitinho, desde o berço, dedicar tempo, ensinar, levar com a gente. Agora, isso não é a garantia que vai dar certo. Por quê? Porque chega em um determinado momento e com uma determinada idade, eles vão ter que escolher. Eu tenho uma mensagem que eu ministro sobre o pai do filho pródigo. Entendeu? Onde eu começo falando assim, ó, nem tudo na família sai como nós planejamos. Quem planeja ter um filho assassino? Quem planeja ter um filho drogado? Quem planeja ter uma filha prostituta? Quem planeja ter um filho ateu? Ninguém planeja. O pai do filho pródigo não planejou o filho saindo de casa. Não. E olha, quando Jesus falou a parábola do filho pródigo, ele estava desenhando o caráter de Deus como pai. Agora eu pergunto, os dois deram certo? Pelo contrário. Só que é o seguinte, esse primeiro que por um momento deu errado, voltou, se reconciliou, pediu perdão, e o outro eu acredito que o pai continuou tratando dele em casa. Então o fato de eu ser um bom pai não é a garantia que todos os meus filhos vão dar certo. Agora, é claro, quando os pais fazem bem feito, a probabilidade de um filho dar errado é menor. Eu encontrei uma mulher, ela falou, pastor, a minha história é interessante, porque eu tenho 9 irmãos e eu sou a 10ª filha. Todos os meus irmãos são pastores. Eu sou a única mulher esposa de pastor. Eu disse, eu tenho que conversar com seu pai. Nossa, você conhecer o molde. eu tenho que conhecer seu pai. Então, por quê? Aí ela me contou como é que o pai fazia na criação, culto doméstico e tal. Então, vou repetir, o fato de a gente fazer um trabalho bem feito não é a garantia que todos darão certo, mas a probabilidade de dar errado é menor. Pastor, e no caso de uma pessoa, né, que está lá diante de um ministério e se ela foi pega em adultério, um pastor ou a esposa do pastor, como funciona isso diante da igreja? Ela nunca mais pode ser pastor? Como que funciona a questão das regras da igreja? Cada igreja tem um critério e tal, mas eu vou falar como eu penso, né? À luz das escrituras. Sim. Eu penso assim, ó, se um pastor comete um adultério, um deslize imoral, se arrepende, certo? Se arrepende, confessa isso dentro da igreja, por exemplo, porque a igreja ficou sabendo e foi um escândalo, e ele confessa, e ele diz, eu quero ser tratado. Ainda que seja 1 ano, 2 anos, eu quero ser tratado. E ele vai para um tratamento.
E a igreja lida com isso com responsabilidade e ao mesmo tempo com amor, certo? Ele se recolhe, sai da frente da igreja, passa pelo processo de restauração, de repente amanhã ele pode voltar a ser um pastor como Davi. Agora, quando esse pastor ele se envolve com uma irmã da igreja, abre mão da esposa, dos filhos e assume esta pessoa, na minha maneira de ver, ele não tem mais autoridade moral para exercer governo na igreja. Ele não tem mais autoridade moral para exercer. Ele pode ser crente, ele pode de repente ser um voluntário, tá? Mas ele não tem mais autoridade moral para exercer governo na igreja. Aí você que está me ouvindo pode dizer, Josué, mas você é radical. Jesus era radical. Ele falou assim, ó, se a sua mão direita te faz pecar, corta. Isso é radicalidade. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Isso é radicalidade. Entendeu? E a Bíblia diz que o caminho é estreito, pô. Mas que conduz à vida. E largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então o evangelho é radical. Dentro da igreja, quais são os maiores deslizes que o senhor tem percebido nos últimos tempos? É o esfriamento dos líderes, é o esfriamento dos fiéis, é essa relatividade, essa, às vezes, falta de exortação para que seja mais bem recebida a palavra? Onde o senhor percebe que está se esfriando, né, a igreja, a falta da santidade, às vezes? O Hernandes Dias Lopes bate muito nessas questões, né? A igreja precisa ser cristocêntrica, a igreja precisa ser bíblica, né? E a igreja precisa ser uma família, né? Não pode. Alguém disse, o grande problema é que a igreja, para muitos, virou um grande negócio, né? E quando a igreja se torna um grande negócio, já não é mais interessante falar o que as pessoas precisam ouvir, mas falar o que as pessoas gostam de ouvir, porque elas têm que dar resultado financeiro para a igreja. E esse é o grande problema. E principalmente quando a igreja deixa de ser cristocêntrica, para colocar o homem no centro. Então, quando o homem passa a estar no centro, roubando o lugar que é de Cristo, Cristo é posto para fora. E aí é para essa igreja que Jesus mandou uma carta dizendo, vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta, mas aos meus olhos vocês são desgraçados, pobres, cegos e nus. Eu não estou aí. Entendeu? Então a igreja precisa ser cristocêntrica, precisa ter biblicidade e não pode se tornar negócio, entendeu? Precisa ser vista como a noiva do Cordeiro. Então, por exemplo, qual foi a última vez que você ouviu uma palavra chocante sobre santidade? Uma palavra chocante, assim, sobre arrependimento. Arrependei-vos, né? Hoje você ouve muitas mensagens de autoajuda, motivação, prosperidade e tal. Então eu penso que isto vem comprometendo a saúde da igreja teologicamente. Por isso que alguém diz que nós temos uma igreja tão grande como um oceano, mas teologicamente tão rasa quanto uma piscina. Esse é o grande problema. É a falta de santidade, né? A falta de consciência. Eu falo que a gente pode dar todas as palavras de motivação, mas se não tiver Cristo, elas não vão levar salvação, elas não vão levar o propósito. Não é autoajuda, é ajuda do alto, né? Não, eu também não sou contra. Eu acho que é importante você trazer palavras de motivação. É importante você motivar as pessoas, colocar as pessoas para cima. Mas tem que haver um equilíbrio. O pecado tem que continuar sendo combatido. O arrependimento é uma disciplina espiritual que tem que continuar sendo pregada. Entendeu? Eu acho que isso nós não podemos nos esquecer. Pastor, qual o seu maior arrependimento?
Eu não falo inglês, esse é um dos De não ter estudado antes, de não ter buscado antes, enquanto tinha mais tempo. Exatamente, exatamente. Então tem algumas coisas assim que eu poderia ter feito, inclusive quem me acompanha e me segue, por exemplo, meus filhos falam inglês, fluentes e tal. Por quê? Porque eu entendi que hoje quem fala inglês e espanhol tem muito mais acesso do que os outros que não falam. Então esse é um dos arrependimentos. E outro arrependimento é eu não ter tido 5 filhos, né? Que eu acho que seria interessante ter 5 filhos. Olha. Mas tinha uma meta de ter 5? Não, depois que eu amadureci que eu pensei, né? Aí eu falei, Rose, mas agora já não dá mais. Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria 5 filhos. Sim. Pastor, para aqueles que estão buscando uma pessoa ainda para se casar, quais são os fatores que elas devem levar em conta, primeiramente, para que tenham um relacionamento saudável, né? E quais são os teus conselhos para esse início, para conhecer alguém, né? Se manter em santidade, orarem juntos, qual é o passo a passo? Primeira coisa que você tem que procurar numa pessoa: ela ama mais a Jesus do que você? Porque se a pessoa ama mais Jesus do que você, ela nunca fará com você o que Jesus não faria. Sim. Então isso é importante. Segundo, é preciso ter caráter. Entendeu? Por quê? Porque se você se relaciona com uma pessoa íntegra, ela vai ser fiel, ela vai ser justa, entendeu? Ela não vai brincar com o seu sentimento, porque ela é íntegra. Ela é íntegra. Em terceiro lugar, é muito importante você conhecer quem é esta pessoa como filho ou como filha. Eu sempre digo que um bom filho sempre vai dar um bom marido. Eu olho para o meu filho Douglas, eu já sabia que ele ia dar um bom marido. Porque ele é um bom filho. Eu olho para o meu filho Pedro, eu já sabia que ele ia dar um bom marido, porque ele é um bom filho. Eu olho para minha filha Letícia, eu sabia que ia dar uma boa esposa, porque ela é uma boa filha. A probabilidade de um bom filho dar um bom marido é muito grande. Se ele honra os pais, vai honrar a esposa. Entendeu? Se ele assiste os pais, vai assistir a esposa. Se ele não aceita, se ele protege, de certa forma, os pais, entendeu? Vai ser um protetor da esposa e a filha do mesmo jeito, né? Então, eu acho que você tem que olhar isso. Não tem como, você tem. E as outras coisas a gente aprende. Tem muitas coisas que você aprende no caminho, tem outras não. Tem outras que já tem que ser vista logo no início. Logo no início. Existe diferença de idade que são incompatíveis, ao teu ver? Olha, eu acho que tem um limite, sabe? Eu acho que tem um limite, né? Tipo assim, às vezes eu vejo, 5 anos, pô, passa, 6 anos, passa. Mas quando é muito, não tem como. Por exemplo, eu vi um rapaz 20 anos mais novo do que a sua esposa. E vi uma jovem agora recente, uma senhora, ela é 30 anos mais nova do que o marido. Tem coisas que não é nem preconceito, gente, é bom senso. Não tem como. Você olha pro marido, parece avô dela. Não faz sentido isso. Até porque são 30 anos de diferença. Então, veja só, forma de pensar diferente, a visão é diferente, a percepção é diferente, entendeu? A saúde. Não tem como. Eu tenho 60 anos. Não tem como, entendeu? Você imagina, 60 anos com uma pessoa de 30. Que assunto vai ter? Entendeu? Porque o assunto de uma pessoa de 30 é diferente de uma pessoa de 60. Gente, é uma questão de lógica, né? De bom senso, entendeu? E quem pensa que sexo é tudo no casamento, primeiro que não sabe de nada. E segundo, que está idolatrando o sexo. É um pecado de sexolatria. O sexo, ele é parte importante do casamento, mas a vida não se resume nisso. Não se resume nisso. Então, não é 1, não é 2, não é 3. Eu recebo constantemente pedido de ajuda.
de mulheres que se empolgaram. Ah, não, o cara tem 55 anos, eu tenho 22. É 5 aninhos. Ela está batendo na nossa porta, ela pedindo ajuda. Mas como você vai mudar? Porque é a idade, pô. Não tem como. Não é uma coisa que você fala assim, não, faz um curso que melhora. Não tem como vai melhorar. É a idade. Não tem como você falar assim, ó, vamos diminuir aqui, vamos aumentar aqui. Não tem como. Então eu creio que a gente precisa trabalhar dentro dos limites do bom senso. Às vezes 3 anos, 4 anos, 5 anos, aí passa e tal. Mas quando começa a ser 15 anos, 20 anos, 30 anos, é muita coisa. Sim. Vão ter problema. Sim. Entendeu? E com relação ao sexo, como você falou, tem muitas mulheres e homens que vão daquela teoria de que precisam ver se tem química antes de casar, para poder casar. E não é o que a Bíblia nos ensina. Como elas saberem que vai existir essa química sem experimentarem? Como o senhor, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo bem difícil, sabe? Assim, é terrível quando uma mulher casa com um homem e descobre que ele não gosta, certo? Assim, ele tem mais tendência homossexual do que qualquer coisa. E aí é difícil, né? Então, eu acho que pelo menos assim o casal precisa ver se rola um interesse no namoro, entendeu? Você beija, você abraça e você percebe, certo? Peraí, o meu namorado, ele gosta disso, né? Agora, poxa, se no namoro ele não esboça nada, se no namoro ele não esboça nem uma tentação, entendeu? Então se preocupa. Você se preocupa. Esses dias um amigo viu a filha dele, que recebeu o namorado que veio de fora, e quando o namorado chegou perto dele, já deu um beijo na boca da filha dele. Falou, ô José, é terrível ver isso daí, né? Se veja, porque ele é muito apegado às filhas e tal. Falei, cara, dá graças a Deus. Pior se ele não beijasse. Porque hoje, infelizmente, você tem que se preocupar com isso. Sim. Agora, eu penso que não há necessidade de você ir para a cama para ver se o cara realmente é macho. Eu acho que todo homem dá sinais de que gosta de mulher e toda mulher dá sinais de que gosta de homem, certo? Agora, essa história de que tem que ir para a cama para ver se eu já vi muitos que foram para a cama e deram errado. E já vi pessoas que casaram virgem, certo? E que estão muito bem. Não é isso que vai determinar se vai funcionar ou não. São outras coisas. Até porque eu ia falar ao oposto, né? Das pessoas, a grande maioria do mundo que casam mal justamente porque tem química, porque fazem sexo antes e está tudo muito bom e acha que isso vai segurar o casamento. Vai segurar e vai sustentar. E não é isso, né? Eu vou repetir. O sexo é uma parte importante do casamento. Porém, só sexo não sustenta um casamento. O que sustenta o casamento, gente, não é nem o amor. Sabia disso? Conversaram com 3 homens, conhecedores da Bíblia, bem casados, e cada um tinha 40 anos de casado. Isso está no YouTube. Os 3 conversando, na verdade. Um deles, eu acho que era o John Piper. Né? 3 autoridades. E eles tinham mais de 38, 40 anos de casado. E um perguntando para o outro, e aí, meu, o que te sustentou? Ninguém falou amor. Todos eles falaram, ó, a palavra empenhada, o compromisso, a aliança. Todos. Porque nem todo dia eu acordo apaixonado pela minha mulher. Não. Nem todo dia. Nem todo dia ela acorda assim, meu Deus, que gato. Não, nem todo dia. Tem dia que você acorda invocado e tal. Mas eu empenhei uma palavra. Eu fiz uma promessa. Eu assumi um compromisso. Isso tem a ver com integridade. Isso tem a ver com caráter. Entendeu? Então, mesmo que naquele dia eu não esteja amando minha esposa assim apaixonadamente, eu tenho um compromisso, pô. Eu empenhei uma palavra, eu fiz uma aliança, eu fiz votos. É isso que tem que pesar sempre, sempre, entendeu? E isso com relação à fé também. Exatamente. Né?
como é o teu compromisso hoje com o Senhor, o teu tempo de oração, de devocional, como o Senhor consegue conciliar com todos os afazeres, que é uma questão onde muitas pessoas que servem, né, ao corpo de Cristo acabam muitas vezes se acumulando de compromissos. Eu sempre falo lá na nossa imersão, tem uma palestra que eu dou sobre lidando com as feridas do adultério. E aí, eu digo, olha, eu tenho 39 anos de casado. Nunca fui para a cama com uma outra mulher depois que eu me casei sem ser minha esposa. E as pessoas perguntam, como é que você conseguiu? Olha, eu sou tentado, como qualquer homem. Tudo que o diabo quer na nossa vida é juntar demônio com hormônio, a partir das tentações. Agora, como é que eu consegui eu e minha esposa? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, não é aquele que passeia, que vai lá no feriado, no carnaval vai lá no retiro, não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. A pergunta é, como habitar no esconderijo do Altíssimo? Vivendo uma vida cheia do Espírito. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho igual a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, como viver uma vida cheia do Espírito? Praticando disciplinas espirituais. Não tem como você ser cheio do Espírito, habitar no esconderijo sem praticar disciplinas espirituais. Então, por exemplo, eu tenho alguns hábitos, né? Eu não leio nada pela manhã antes da Bíblia. Então, quando eu acordo, a minha primeira leitura devocional é a Bíblia. Por quê? A primeira voz que eu preciso ouvir é a voz do meu Senhor. Sim. Então é a Bíblia. Segundo, meditação. Eu tenho uma conversa entre eu e a Bíblia. O que disso aqui que eu estou lendo se encontra na minha vida? Será que eu estou sendo aqui, bem-aventurados humildes? Será que meu coração é revestido de humildade? Bem-aventurados mansos. Será que eu tenho autocontrole emocional? Bem-aventurados pacificadores. Será que eu sou um construtor de pontes? Sou um cara que aonde eu estou eu busco a pacificação? Então eu tenho uma conversa com o texto para ver se aquilo se acha em mim. Isso é meditação. Em terceiro lugar, oração. Por que eu tenho que orar antes de sair do meu quarto? Porque a primeira pessoa com a qual eu preciso conversar pela manhã é o meu Senhor. Então são algumas práticas, tá? Eu procuro viver com espírito de gratidão. Eu sempre busco olhar o lado positivo de tudo e de todos, sempre, entendeu? Arrependimento é uma outra disciplina espiritual. Quando Jesus disse assim, bem-aventurados que choram, ele estava falando bem-aventurados que choram seus pecados, os que não têm o coração petrificado, a alma anestesiada e nem a consciência cauterizada. Eles... Por exemplo, vou confessar aqui um pecado. Eu fui tomar café numa lanchonete ali embaixo agora e a menina não quis me atender na frente. E eu saí dali assim e falei, não, então, beleza, não dá para me atender, então vamos aqui do lado. Mas só que eu falei assim, num tom errado. Eu vou voltar lá, vou pedir perdão para ela. Isso aqui é arrependimento. Bem-aventurado aqueles que choram, que não deixam a alma se petrificar, o coração ficar anestesiado, nem a consciência cauterizada. Um gesto desse errado te perturba, te incomoda e faz você ir lá e falar, pô, me perdoa. Eu não usei um tom certo com você. Essa disciplina espiritual te faz você perder o sono se você fere a sensibilidade do Espírito Santo. Entendeu? Então eu procuro viver assim. Sim. Talvez seja esta uma das razões porque eu estou aqui com você e com a minha esposa, casada, e aqui dando essa palavra para vocês hoje. Sim. Né? O que o senhor mais admira na sua esposa, pastor? Olha, eu conheço pessoas que têm um coração servil, igual a minha esposa, estou para encontrar. É impressionante como ela gosta de servir. Ela não prega, não ensina a palavra assim, ela não gosta de microfone. Mas um dia, quando você conhecer ela, você vai ver como ela tem prazer em servir. Às vezes eu falo, paga. Eu falo, não. Aqui está o meu propósito de vida. Eu me realizo servindo pessoas. E ela me serve de um jeito que eu fico constrangido. Sim. Um dia ela lavou meus pés sem eu pedir.
Entendeu? Ah, Um dia eu tô lá em casa assim, ministrei muito, assim, fiquei uns 5 horas em pé. Aí eu tomei um banho, sentei lá no sofá e estava assistindo alguma coisa na televisão. Ela veio com uma bacia, colocou meus pés dentro, uma água morna lá, aí cortou minhas unhas, fez uma massagem, enxugou e foi embora. Pensei, vai ficar caro isso aqui. O que será que veio depois? Mas ela gosta de filme, é impressionante. Impressionante. Quais os momentos da tua vida com Cristo que mais ficaram marcados na sua memória? Hoje, você olhando... Olha, um dos momentos foi quando eu fui batizado por Espírito Santo. Né? Eu era jovem ainda. Isso marcou muito a minha vida. Como foi, pastor? Eu me lembro que eu tinha acho que uns 16, acho que uns 15 ou 16 anos. E no movimento de oração da juventude, eu recebi o batismo. E é interessante que eu falava a língua no ponto de ônibus, eu falava no café. Acho que eu tinha a impressão que eu esqueci as línguas estranhas. Mas não, era assim, estava transbordando assim. A gente começava a orar assim, aquilo vinha forte assim. Uau. Foi um tempo assim que marcou muito a minha vida. Era um desejo seu? Era algo que era você estava buscando? A nossa busca. Naquela época se falava muito na Assembleia de Deus e tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Então eu ficava buscando, o Senhor nos batiza. E foi quando... Meu Deus, foi coisa assim maravilhosa, entendeu? E um outro momento que marcou muito a minha vida foi quando a nossa igreja em Bragança Paulista passou por um avivamento. Como é que foi esse avivamento? Sim. Nós estávamos num culto de Santa Ceia, eu acho que era de Santa Ceia, não, um culto um culto de domingo. Havia lá um irmão que ele era muito usado profeticamente. O que falou que meu pai ia morrer? Muito usado. E eu me lembro que no meio do culto assim, ele ficou em pé e começou a profetizar. E foi uma palavra, não lembro a mensagem, mas foi tão sério que ele falou que as pessoas começaram a se levantar para confessar pecado. Fizeram uma fila, se meu pai era o pastor, fizeram uma fila para confessar. Então, foi tão sério que os pastores tinham que ouvir a pessoa, se não fosse assim, algo nada comprometedor, assim, que não era bom explicitar, publicar, deixava. Então o pessoal começou a pedir perdão, começou a pedir perdão. E ali começou a haver um movimento do Espírito. Gente batizada com o Espírito Santo. Nossa. Aí um espírito de oração tomou a igreja, crianças começaram a ser arrebatada, ter visão. Foi assim, um mover. E o que aconteceu? A partir dali, todos queriam só orar. O coral da igreja ia ensaiar, ninguém queria ensaiar, só orar. Aí os jovens iam ensaiar, só oração. A gente orava às vezes assim, 3 horas consecutivas. A gente estava num ponto de ônibus, se juntava assim, começava a orar. Eu lembro que eu e um jovem, a gente orava todo dia antes de se deitar, 1 hora, por causa desse movimento. E foi ali que o Senhor salvou 10 jovens que eu discipulei. E esses 10 jovens têm pastor. Então foi assim, esse momento marcou muito a minha vida. E a sua maior alegria, pastor, como pastor, de ver algum fiel que o senhor orou por anos sendo transformado, de ver o ministério, né, como tem crescido? Eu dou mentoria para pastores, né? Então, lá nesse meu espaço Amo Família, eu recebo 52 casais de pastores de igreja que ficam de quarta a sábado comigo, né? E agora, nessa última mentoria, que eu tenho uma rede de mentoria, chama PDP, Pastor Discipulando Pastor. O que eles mais buscam, os pastores em si, para permanecerem, né? Alguém que ouça o coração deles. Porque o pastor não pode abrir com todo mundo, né? Então, alguém que ouça. Então, é muito comum chegar, pastor José, o que eu faço aqui, ó? Ou com a minha vida sexual, com meu filho, com a minha filha, ou com a minha esposa, eu estou num beco sem saída e tal. Então, eu sempre falo que pastores solitários são pastores em perigo, né? Então, o que eles mais buscam realmente é uma mentoria de alguém que ouça sem pré-julgamento, com um olhar paternal mesmo, é o que a gente tem buscado fazer. Então, agora eu estava lá com 52 casais de pastores lá, né? E eu fiquei olhando assim, é lá um lugar bem bonito e tal. Aí eu fiquei olhando assim, aí alguém chegou e falou: Josué, qual é a sua sensação? Eu acho que você tem a sensação de
missão cumprida, né? Eu falei, essa é uma das sensações, entendeu? Porque um dia eu sonhei com isso, de ter um espaço assim onde eu pudesse receber de todo o Brasil pastores que viessem em busca de uma mentoria, onde eu compartilho a minha experiência. Então, talvez hoje seja a minha maior alegria, quando eu vejo aquele espaço recebendo homens, mulheres, casais, pastores, e voltam completamente transformados, aí depois traz outros e tal. Então isso hoje me alegra muito. Ali comporta 60 casais. 60 casais. O senhor tem algum outro desejo ainda não realizado no seu ministério? É multiplicar esse espaço. Porque hoje nós já estamos construindo em Cuiabá, tem lá em Belém também que está sendo construído, e o meu sonho é ter em cada região do Brasil espaços como esse. E o senhor está preparando outras pessoas ou seria Sim, a mesma equipe que iria Não, estar indo? não. Estou treinando, porque lá em Cuiabá tem já uma equipe lá treinada, a gente só vai dar um apoio só, mas eles já fazem, igualzinho nós aqui já, entendeu? O senhor percebe, pastor, um mover mesmo para a volta de Cristo, um acelerar, tanto o acelerar da iniquidade e a necessidade da igreja também tomar mais posse daquilo que o Senhor entrega, da responsabilidade para fazer as coisas acontecerem mais rápido. Eu vim até conversando com o pastor Felipe sobre isso. Eu percebo hoje, primeiro, uma geração de pastores jovens assumindo com seriedade a igreja, né? Eu vejo isso. E segundo, eu vejo um movimento envolvendo os homens, trazendo os homens para um posicionamento. Pastor Telmo, lá em Criciúma, reúne 2.000 homens semanalmente, né? Pastor Carito Paes, no evento de homens, 3, 4, 5 mil homens. Pastor Carlos Damasceno fazendo um trabalho lindo lá com os brothers. Então eu percebo um movimento de homens se levantando, os legendários, entendeu? Um movimento que está colocando os homens de pé como sacerdote de novo. E isso para mim tem tudo a ver com a volta do Senhor. Entendeu? Também. O senhor tem ideia de tempo, apesar da gente não querer, né, adivinhar o tempo? Isso é impossível, mas... Se for pelos sinais que estamos vendo, não vai demorar muito, né? Se for pelos sinais que nós estamos vendo... O senhor acha que a nossa geração verá ainda? Olha, eu não posso afirmar, mas tudo aponta para uma eminência, né? Tudo aponta para uma eminência. Quais são os maiores sinais que o senhor tem percebido? O que vem acontecendo com Israel, por exemplo, é um grande sinal, não é? A multiplicação da iniquidade, não é? Esse é um outro grande sinal, a forma como está se multiplicando. E em terceiro lugar, né, as ferramentas que estão sendo disponibilizadas para o evangelismo, entendeu? Porque hoje, com todas estas ferramentas tecnológicas que estão sendo disponibilizadas, o evangelho realmente pode chegar nos 4 cantos da terra. Então, para mim, esses são alguns dos sinais que revelam que Jesus pode voltar a qualquer momento. Glória a Deus, né? Eu acho que para muitos essa é uma grande esperança, para outros isso amedronta, né? É que se verdade. vem tão longe, falam, não, ele não pode voltar já, porque a gente está muito distante. Exatamente. Mas tem que se preparar. Existe alguma palavra, pastor, na Bíblia, ou algum livro que fale mais profundamente ou pessoalmente com o senhor? Eu sou um apaixonado pelas epístolas do apóstolo Paulo. Né? Se existe um dos homens que, quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço nele e agradecer muito, se isso for possível, é o apóstolo Paulo. Eu, quando leio as epístolas de Paulo, me identifico demais. Né? Por exemplo, eu já li muitas vezes Efésios, muitas vezes 1ª e 2ª Timóteo, Filipenses eu sou apaixonado, Romanos. Então, realmente, as epístolas, elas me chamam a atenção, me edificam, me abençoam demais. Toda a Bíblia, mas as epístolas de Paulo me chamam sempre a atenção. Tem algo que o senhor gostaria de ter vivido? Algum momento na Bíblia que o senhor gostaria de estar lá presente? Olha, eu
Eu gostaria de estar presente naquelas reuniões que Paulo ensinava. Eu gostaria, porque é profundo, é muito interessante. Então, se eu pudesse estar em um daqueles cultos onde Paulo ensinava, ministrava, eu gostaria de estar presente. E com Jesus, o que o senhor gostaria de falar com ele no primeiro encontro? Olha, primeiro eu penso que se eu tivesse hoje essa oportunidade de estar diante de Jesus, o meu sentimento de gratidão a ele seria assim, inexplicável, né? Inexplicável. E segundo, eu gostaria de perguntar a ele qual foi o sentimento dele diante dos seus discípulos quando eles estavam presos, né? Estavam escondidos quando ele foi crucificado. Mas qual foi o sentimento dele? Né? E aí quando ele lá chegou, disse, Pai seja convosco e tal, e o Tomé duvidou, e qual foi o sentimento dele? Vão ser tantas as perguntas, Exatamente, né, pastor? Quando a gente encontrar face a face, oh meu Deus. Pastor, olhando, né, a tua vida como um todo, o teu ministério, de que forma você pode resumir as tuas maiores alegrias em ser cristão? Aquilo que vai motivar aqueles que ainda não são a serem cristãos, porque muitos têm medo por questão das lutas, por questão que vão ter que abdicar de certas coisas, da carne, dos seus sonhos. Mas para você, quais são as maiores vantagens em realmente termos um posicionamento firme e escolhermos a Cristo? Olha, escolher seguir a Cristo é ganhar consciência de quem você é. E você é filho de Deus, certo? Jesus veio para revelar o Pai. Sim. E tudo o que Jesus quer é que você ganhe essa consciência de filho. Porque para isso ele veio. Quando ele ensinou os discípulos a orar, ele disse, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Quando Jesus escreve o Sermão da Montanha, ali no capítulo, principalmente capítulo 6, vai marcando quantas vezes ele cita a palavra Pai. Porque ele veio para revelar o Pai. Então, ser cristão é viver com a consciência de filho. E tendo Jesus como irmão mais velho. Então você imagina, agora, quem é o seu pai? Por isso que o verdadeiro cristão, ele não vive ansioso. Porque ele olha na perspectiva do pai. Sem que Davi vivesse no nosso tempo, mas ele tinha essa consciência, quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Essa fala de um filho que conhece o seu pai, que está sentado em um alto e sublime trono e que tem o controle de todas as coisas. Então, quando eu conheci a Cristo e ganhei a consciência de filho, agora eu descanso no meu Pai, porque o meu Pai é Senhor, o meu Pai é esse pastor que ele nos guia, nos protege, nos orienta. Então, quando as pessoas entendem a leveza que é viver como filho de Deus, eu penso que tudo passa a fazer sentido. Tudo passa. Então, ser cristão é ter da parte de Cristo a revelação do Pai. Então, quem vive assim realmente encontrou o sentido da vida. Por isso que ele não precisa ter tudo o que diz respeito ao material. Porque ele já tem tudo. Entendeu? E aí, aquilo que se tem faz sentido. Com certeza. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do livro, pastor. Desse seu livro novo. Ah, tá. Aproveitar, primeiramente, onde que as pessoas podem encontrar e o que elas podem encontrar no livro. Esse livro você vai encontrar mais fácil no meu site, não é? amofamilia.com.br. Né? amofamilia.com.br, você pode encontrar lá. Esse livro eu não coloco apenas uma teoria. Não é apenas uma teoria. Eu coloco uma experiência. Não é? Eu coloco uma experiência. Por exemplo, eu falo nesse livro sobre como você se prepara
para ser pai? Como você se prepara? Segundo, como você lida com o seu filho na fase da adolescência, com a sua filha na fase da adolescência? Como você fala de sexo para os seus filhos? Como você ensina os filhos sobre planejamento familiar? Agora, uma outra coisa muito importante, como eu gostaria que você lesse aqui. Todo pai precisa ajudar os filhos a descobrir o seu propósito de vida. O Maios dizia assim, nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Agora, como é que eu ajudo os meus filhos a descobrirem o propósito de vida? Porque tem filhos que nascem para voar, tem filhos que nascem para nadar e tem filhos que nascem para correr. Então, quando um filho é ajudado pelo pai a entender seu propósito de vida de acordo com a sua vocação, esse menino tem tudo para dar certo na vida, porque tudo na vida é orientado pelo nosso propósito. E aqui eu acabei de folhear e vi onde o senhor fala sobre tratarmos os filhos, aqueles que têm mais de um filho, como filhos únicos. Exatamente. Também. Cada filho é único. Você perceber a individualidade de cada um. Sabe onde é que os pais erram? Eu sempre uso a ilustração de um amigo, testemunho, uma história de um amigo. Esse meu amigo é construtor, ele tinha 2 filhas. Aí ele falava para mim assim, ó, essa aqui vai ser arquiteta, aquela ali vai ser engenheira, e aí o meu genro vai ser dono de imobiliária. Eu falei, cara, você está errado. Você sabe se ela tem vocação para ser arquiteta? Você sabe se ela tem vocação para ser engenheira? Sério, Josué, é assim? Eu falei, estuda suas filhas para ver qual é a vocação delas. Se não, presta atenção, é um problema sério quando o alicate quer fazer o papel da chave de fenda. Ou uma chave de fenda quer fazer o papel do martelo. Não faz, machuca, se machuca e machuca os outros. Aí ele disse, Josué, você estava certo. Nenhuma tem vocação para arquitetura, nenhuma tem vocação para ser engenheira. Cada uma foi ser aquilo que realmente estava alinhado com a vocação delas. O seu filho não é uma extensão de você. Por exemplo, cada filho tem um temperamento. Um é colérico, outro é flamático, outro é sanguíneo, outro é melancólico. E está tudo certo. Cada filho tem uma vocação. Ela engenheira, mas ele é médico, ele é advogado, ou ele é empreendedor. Você está me entendendo? O outro tem vocação para línguas. O meu filho Pedro aprende com uma facilidade, fala inglês, francês, agora está estudando japonês e não estuda muito e tira nota melhor do que a esposa, que é neta de japonês, ou filho de japonês, entendeu? E estuda muito. E ele estuda pouco e tira nota melhor do que ela. Por quê? Vocação. Então respeite a vocação, o temperamento. Quando um pai fala assim, eduquei os 5 da mesma forma, não sei por que essa deu errado. Deu errado porque você educou tudo da mesma forma. Se cada filho é único, eu preciso estudar e entender cada filho para tratá-lo de acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade, com a sua vocação. É incrível, todo mundo fala, né? Eu fui tratado igualzinho, eu criei igualzinho. Exatamente. E não sei porque cada um é assim, justamente, não é para tratar igualzinho. Cada um não vai dar certo. Exatamente, Pastor, como o senhor se vê daqui 10 anos? Como um mentor, conselheiro e orientador que cumpriu a sua missão dentro de uma fase específica e que agora estará em uma outra estação diferente. Qual o seu maior sonho como filho de Deus? Ver o maior número possível de casais restaurados e famílias curadas. Amém, amém. Eu gostaria, pastor, que o senhor fizesse uma oração para quem está nos ouvindo, uma oração final, para aqueles que precisam resgatar o valor familiar, o valor das Escrituras, o valor da fé. Antes de orar, eu quero te agradecer, Karina, e dizer da minha admiração do seu trabalho e também dar um conselho para você. Quando eu ouço você falar, eu percebo muito que você ainda conserva o primeiro amor.
e que você nunca perca isso. Amém. E que o amor de Deus no seu coração esteja sempre de forma transbordante. Amém. E que Deus use você sempre como um instrumento afinado a serviço do seu reino para continuar alcançando milhões de pessoas Amém. com o Evangelho de Cristo. Obrigada. Vamos orar. Obrigada. Pai, obrigado e obrigado por essa oportunidade tão rica Obrigada, Jesus. de estar aqui com a tua filha falando sobre assuntos tão importantes, assuntos pertinentes, assuntos urgentes. Nós queremos, ó Deus, que cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, sejam tocadas, abençoadas, curadas, Amém. libertas, restauradas. Pessoas que estão se sentindo angustiadas, que venha sobre elas agora um batismo de alegria libertador. Pessoas que estão com depressão, que o Senhor possa agora se manifestar de forma poderosa e extraordinária e libertar estas pessoas, também enchendo-as de alegria de viver na tua presença. Pessoas que estão precisando de uma resposta, de um direcionamento, que aqui, nesta conversa, elas possam ter recebido, Pai, uma direção em relação a algum assunto que estava ainda duvidoso no coração. Pai, eu quero abençoar cada mãe, quero abençoar cada pai, quero abençoar cada casal, quero abençoar cada família, onde quer que esta mensagem chegar, que o Senhor chegue também, que a tua graça se manifeste, que o teu amor os envolva, e que o Espírito Santo continue convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo, levando-as ao arrependimento e ao perdão, e que haja salvação nestas casas. Amém. Nós pedimos que seja assim. Continua abençoando a Karina Amém. com toda a sua equipe, e que esse trabalho continue sendo feito, Pai, com a tua bênção e debaixo da unção do Espírito Santo. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Muito obrigada, pastor. Amém, amém. Obrigada pela tua vida de fidelidade ao Senhor, Amém. pelo Senhor nunca ter parado, Amém. estar em constante crescimento. Amém. Obrigada pelo exemplo, pelo tempo disponibilizado aqui para nós. Amém. É um prazer e conta com a gente Viu? sempre. Que o Senhor continue dando muitos frutos, iluminando muitas vidas, Amém. iluminando muitos lares Amém, e amém. levando todos a conhecerem o caminho genuíno que é o da palavra de Deus. Amém. Gratidão. Eu me Deus sinto abençoe, Deus lisonjeada abençoe. de tê-lo aqui. Deus viu? abençoe mesmo. Obrigada a vocês, meus queridos, que ficaram com a gente até aqui. Eu tenho certeza que vocês foram edificados, que vocês foram alicerçados nessa palavra e que vocês venham a continuar essa obra. Que vocês coloquem Cristo como alicerce, mas que vocês continuem essa obra tão grandiosa que vai manter firme a sua casa, o seu lar, o seu templo sagrado, o templo do Espírito Santo, que você comece a fazer essa obra dentro de você, aceitando a Cristo, compreendendo quem é o nosso Salvador e recebendo o melhor conselheiro que é o Espírito Santo de Deus. Que você siga nessa jornada consciente que é só através dela que você tem a verdadeira liberdade, é só através dela que você tem a verdadeira paz, é só através dela que você tem a salvação e que você se achega ao Pai verdadeiro, ao nosso Deus. Que você saia daqui mais consciente, mais entusiasmado a buscar ao Senhor e que essa chama jamais se apague. Um beijo no coração de vocês. Que vocês levem essa palavra muito longe, para muitos lares, para muitas pessoas, amigos ou até aqueles que você ainda não conhece, mas que você seja também um agente de Deus aqui nessa terra. Fiquem com Deus e eu espero todos vocês no Mais Forte Podcast da próxima semana também. Não deixe de comentar, curtir e compartilhar. Até lá!
diretamente de Jerusalém. Eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com o Hebron Turismo.